2000! Furacão 2000, Tornado. É um bicho. Aí a barreira vai virar baile. A barreira vai virar baile. A barreira Vai vai lá virar no telão, Pedrosa! Aí, ó. Ó, o homem tem gingado, hein, Ferê? Foca aqui. Eu não vou ler TT, eu não vou ler nada. O VT tem que vir depois dessa frase. Furacão que eu conheço, só o 2000. Rodou o VT. Volta o VT. Cadê o VT? O time da casa começou a partida pressionando e Léo Jardim teve que trabalhar logo no início. Pressionando, o Furacão encontrou o gol aos 25 minutos. Coelho acertou um belo chute cruzado e abriu o placar. Menos de 10 minutos depois, a Pele cabeceou na pequena área para marcar o segundo. O resultado já classificava o Atlético, mas o drama ficou ainda maior. O Vasco teve uma grande chance de diminuir após bobeada da defesa. Na sequência do lance, a bola ficou com o Payet, que foi para cima da marcação e chutou por cima do gol. O time ainda perdeu o Ryan, que foi expulso após revisão do VAR por agressão em Esquivel. Mas no final do primeiro tempo, o roteiro de superação do Vasco começou. Piton acertou um belo cruzamento e Verrete subiu de cabeça para marcar o gol do Cruz Maltino, deixando tudo igual no placar agregado. E aí foi a vez de outra estrela da noite aparecer, Léo Jardim. O goleiro salvou em chute de Coelho e depois em cabeçada de Mastriani. Paulo Henrique também salvou em lance que deixaria Canóbio livre. Mesmo com um a menos, o Vasco se segurou e a partida foi para os pênaltis. Pablo fez o primeiro. Sforza também deixou o dele. Todos converteram até Canóbio ir para a cobrança e Léo Jardim salvar de novo. Coube a Verrete bater com tranquilidade e sacramentar a classificação heróica do Vasco. O sonho do bi da Copa do Brasil segue vivo no Gigante da Colina. O Vasco é corajoso. O Vasco vence no amor. O Vasco é o Vasco, Lucas Pedrosa. Muita gente deu gigante como morto, né? 2-0, 30 minutos, Sei. expulsão, já tava recebendo mensagem. Teve um grupo lá, que eu faço parte, vocês também fazem. O povo tava lá, você viu? Alegrezinho, como eu queria tocar o Na Palavra. Colocaram lá. Ó, antes de mais nada, esse não fui eu, hein? Não é o Antes de Benedito. mais nada. Não é. Até porque, ó, eu tenho testemunho. Eu falei, se o Vasco perder, eu não vou zoar, porque ainda tem Flamengo diante do Bahia e alguém pode resgatar o Abadá aí, entendeu? E você aí, queria pegar o Vasco, lembra? Eu ainda quero pegar o Vasco. Ah, é? Entendi. Na final, pô. Eu, particularmente, torci pro Vasco passar do Atlético Paranaense. Faz teu papel, velho. Tendo em vista que, ultimamente, tem sido mais difícil pro Flamengo o Atlético Paranaense que o Vasco. E pro Vasco o Atlético Paranaense é facinho. Virou filho do Verrete. Não viu, não? Tanto é que o único furacão que você conhece é 2000. 2000, Rômulo Costa, Priscila Nossetti. Ô, Lucas Pedrosa, fala comigo. Que Vasco você gostou do Vasco? Como foi? Foi sofrido, mas olha, Copa do Brasil é isso aí, tá bom? Ontem não tinha técnica, não tinha tática. Ontem era uma questão de sobrevivência e uma questão de classificação. Principalmente quando o Vasco toma o primeiro gol. Inclusive um primeiro gol onde o Vasco até os 20 minutos estava fazendo um bom jogo, organizado, estava conseguindo ser equilibrado também, tentar causar danos ao Atlético Paranaense, mas o Michael acabou tendo um choque no nariz, inclusive levou vários pontos, abriu o nariz praticamente todo, e aí ele precisou sair de campo. Naquele momento, a defesa do Vasco se desorganizou, porque quando ele voltou, a jogada já estava muito aguda, e aí foi justamente o espaço que o Atlético Paranaense acabou encontrando, o Coelho faz o primeiro gol. Depois do primeiro gol, a equipe desmorona um pouco psicologicamente, tanto é que consegue fazer logo o segundo gol em uma bobeira ali
ali do sistema defensivo. Mas, para piorar a situação, o Vasco perde um gol, com o Ryan, quando ele rouba a bola, chuta em cima e depois o Payet também perde esse gol. E o garoto Ryan, infelizmente, é expulso em um lance ali que ele deu muito mole, que ele foi inexperiente. E tudo bem, tem 18 anos, mas que poderia ter colocado a classificação do Vasco jogada no lixo, né? Que bom que não foi assim. O Ryan tem muito tempo para aprender, tem muito potencial também. E logo depois apareceu a dupla que faz a alegria dos vascaínos, a dupla decisiva, a dupla que sempre corresponde nos momentos importantes. Lucas Piton e Verratti. Não tinha nenhum cenário de que o Vasco faria um gol ali, Fernanda. Verdade. Era 1-, 2-0, Atlético Paranaense completamente dominante no jogo e o Lucas Piton acerta um cruzamento belíssimo na cabeça do Verratti. O Verratti faz seu 18º gol com a camisa do Vasco em 2024. O Piton chegou à sua 7ª assistência na temporada e ali o Vasco fica vivo na partida. Volta para o segundo tempo, o Rafael Paiva faz uma alteração, tira o Payet, porque o Payet sem bola é um jogador que não ajuda muito, e coloca o Emerson Rodrigues. Ele mantém o David na esquerda, o Emerson Rodrigues na direita, fecha 2 linhas de 4 e o Vasco consegue se defender. Depois ele até coloca o Leandrinho, que entra muito bem também. O Atlético Paranaense ficou usando e abusando das bolas aéreas, perde talvez seu principal jogador, que é o Zapelli, o camisa 10, e nesse momento eu falei, eu tenho um fio de esperança aí. Só que é claro que nada disso que eu estou falando aqui teria acontecido se o Vasco não tivesse um goleiro como o Léo Jardim. O Léo Jardim hoje é top 3 goleiros do futebol brasileiro, se não no momento o melhor, como já foi ano passado também. A temporada que esse cara faz é de alta prateleira, por isso ele foi convocado para a seleção brasileira e ele tem potencial de seleção brasileira. É verdade. É um monstro de jogador, é um monstro de goleiro e faz com certeza a melhor temporada de sua carreira. Depois dos pênaltis, ele ainda conseguiu defender uma penalidade. O Vasco foi muito bem também, convertendo as 5 cobranças. Parabéns a todos os cobradores. Mas eu acho que, Fernanda, hoje, você gostou do Vasco? Eu gostei da entrega desse time. Eu gostei de como esse time lutou, como esse time brigou por todos os torcedores que estavam em campo. E sem dúvida alguma, se eu destaquei o Léo Jardim, eu tenho que destacar o líder dessa embarcação, que é o Pirata Verratti, porque ele liderou o Vasco em campo, não só pelo gol, mas brigando por cada bola, causando problemas para o adversário, indo lá atrás para poder buscar, para poder marcar a pressão alta do Atlético, fazia a parede, um monstro, uma atuação monstruosa. Eu até brinquei ontem lá no meu Instagram que eu teria dificuldade de explicar para o meu filho, que ainda vai chegar, o que foi a atuação do Verratti ontem. Então só parabéns para esse grupo de jogadores, parabéns ao Rafael Paiva também, que é um cara crucial no trabalho que o Vasco vem fazendo, e é o Vasco que vive seu melhor momento nos últimos 7 anos, semifinalista da Copa do Brasil. E ele falou, hein, Lucas Pedrosa? A gente vai ver o que o Rafael Paiva, treinador do Vasco, disse depois dessa partida. A gente tem sofrido bastante ultimamente aí, em resultados, em placares, em alguns momentos com jogador a menos, de novo aqui pela segunda vez que a gente vem jogar aqui em seguida. Acho que isso tem norteado um pouquinho o nosso trabalho, né? Sofrer um pouco mais do que a gente gostaria, mas eu acho que também nos faz elevar um nível acima. Eu acho que a gente está cada vez sofrendo, mas conseguindo atingir os resultados que a gente gostaria. O Vasco começou do zero esse ano na sua reconstrução, e a gente pode lembrar no ano do começo da sua reconstrução como Flamengo, em 2013, o Flamengo é campeão da Copa do Brasil com quem? Com o Jaime, não era? Sim, sim. Era o Jaime, que Gol era um do Elias, treinador, gol importante, Carlos Eduardo, que entendia bem o que era a essência do Flamengo, né? E o Rafael Paiva é esse mesmo caminho que trilha o Vene Casagrande. Inclusive, se a gente for parar e analisar o tempo, vai completar um turno desde aquela goleada do Flamengo em cima do Vasco, que ali começou toda a mudança, e aí teve a mudança de treinador, chegou o Rafael Paiva ainda como interino. Hoje eu não considero mais o Rafael Paiva interino, para mim é técnico do Vasco da Gama, embora muitos ainda o considerem, mas está fazendo um grande trabalho. Eu concordo com ele ali na entrevista coletiva que o Vasco vem passando sofrimento, vem sofrendo muito mais do que deveria. Porém, tem certos jogos que não tem jeito, o que vale é a classificação, como foi ontem. Se a gente for parar e analisar todo o contexto, um jovem garoto acabou sendo juvenil, que é assim que a gente fala no futebol, e foi uma expulsão totalmente juvenil, deu mole danado, e o Vasco, através da superação, da garra dentro de campo, conseguiu a classificação. O que eu queria mencionar na atuação do Vasco da Gama é isso. Muitas vezes não vai na técnica, mas os jogadores do Vasco da Gama, eles têm honrado a camisa do Vasco. Quando eu critiquei, por exemplo, a atuação do Flamengo diante do Corinthians no último jogo pelo Campeonato Brasileiro, foi justamente isso, porque parecia que os jogadores não queriam estar em campo, e o Vasco da Gama em nenhum momento é isso. Pelo contrário,
contrário, em certos momentos o adversário vai ser superior na técnica, mas na vontade, não. Querendo ou não, ontem o Vasco deu a volta por cima dentro de campo, mostrou muita garra, muita vontade de vencer e mereceu. A verdade é essa, se a gente for parar e analisar os 180 minutos, os 2 jogos, eu acho que o Vasco mereceu a classificação. E parabéns aos jogadores do Vasco da Gama, parabéns ao Léo Jardim, mais uma grande atuação dele, não só nas penalidades máximas, mas durante o jogo. Teve uma defesa dele, que eu até falei lá no grupo, nossa, que defesa é essa? Absurda a defesa dele. No chute do Coelho, exatamente, que ele faz assim, cara, uma defesa absurda. E o Verratti, que jogador, cara, parabéns à diretoria do Vasco da Gama pela contratação desse atleta, experiente, chama a responsabilidade, entende o que é o Vasco da Gama. Parabéns ao Vasco pela classificação. O Pedrosa citou uma trinca e um pilar técnico muito importante, né? Que é o Lucas Piton, o Verratti e o Léo Jardim. E aí tem um quarto elemento muito importante que sempre existiu de fora para dentro no Vasco nos últimos anos, que é o amor da sua torcida tão fiel de fora para dentro, das arquibancadas para dentro de campo. Mas às vezes esse amor era um pouco unilateral. E eu acho que agora não é mais, agora também é um amor de dentro para fora. E aí, quando eu falo isso, eu falo de um presidente que hoje está tentando juntar o Vasco, juntar tudo e está levando o Vasco na base do amor, de fato. Eu vou mostrar o vídeo do Pedrinho depois dessa classificação, muito emocionado, sentado lá na Liga Arena. Cadê? Mostra aí o presidente Pedrinho. E no final a gente consegue ver nitidamente que ele tá chorando, que ele tá bem emocionado. Ô Pedrosa, esse é um ano, assim, histórico pro Vasco da Gama, né? E esse cara aí é um cara muito importante pra isso. Eu acho que o Vasco, em algum momento, ele só ia sobreviver na base do amor. E é desse jeito mesmo que tá vivendo o Vasco hoje. Sim, ele resgata a identidade, ele resgata a autoestima, ele resgata o que é ser Vasco de dentro pra fora, de fora pra dentro também, porque até então ele também era um torcedor. Ele também era um cara que sofria com tudo que estava acontecendo dentro do Vasco da Gama. Ele toma uma decisão muito difícil, que é tirar a empresa, uma decisão muito complicada de se fazer, mas junto com a sua equipe ele consegue também colocar os salários em dia, consegue acertar as contas do Vasco, consegue mostrar para o mercado que o Vasco hoje é um time que honra seus compromissos e consegue passar para os jogadores também o que é ser Vasco quando ele traz o Felipe, que é outro grande ídolo, que inclusive já foi campeão da Copa do Brasil. Então assim, o Pedrinho, sem dúvida alguma, é uma figura muito importante com a sua equipe, com amor e também com trabalho, Fernanda. Porque o que ele fez de reestruturação, trazendo o Marcelo Santana também, o que ele tem feito nessa temporada, depois de pegar uma bomba que foi deixada pela 777, é de fato algo que tem que ser elogiado. Ontem teve gente falando assim, não, o prêmio já paga meses de salário do Depay, só que tem que pagar outras contas também. Enfim, vitória justa, classificação justa. O resto é um certo exagero. Para mim, heróico ontem foi o Vasco. Fora de casa, com um homem a menos, desde o primeiro tempo, tomando 2-0, muito mais difícil o desafio para o Vasco conseguiu se classificar. Mais do que a classificação do Corinthians, que foi uma classificação arrancada a fórceps no final, com merecimento, muita luta, parabéns, mas acho que dos dois, o Vasco foi que foi o jogo até que eu prestei mais atenção, foi um jogo que eu vi um time se superar bem mais. O Vasco estava com um homem, para quem não acompanhou, o Vasco tomou 2-0, teve o Ryan expulso tolamente, foi buscar um gol ainda no primeiro tempo, descontou para 2-1, suportou a pressão do Atlético no segundo tempo e bateu os pênaltis com perfeição, converteu todos e se classificou. 2 classificações arrancadas com muito heroísmo, mas a do Vasco para mim foi a mais impactante na noite de quarta-feira. É isso, né, Mauro? Mas foi o que eu falei, eu acho que um heroísmo não tira o outro, né? Porque o do Corinthians eu falei que uma para mim é mais heróica que a outra, não falei que não é. Falei que a do Vasco para mim é mais impactante do que a do Corinthians. Circunstâncias muito mais adversas. Ser fora de casa contra o Atlético, embora o Atlético esse ano seja um time mais ou menos, né? O Atlético tem uma das piores campanhas em casa no Campeonato Brasileiro. Uma das piores campanhas no Brasileiro. Já não é tão forte na arena, mas com um homem a menos desde o primeiro tempo, muito difícil, né? E o Vasco suportou. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, para falar da classificação do Vasco da Gama, hein? E aí eu até pensei se eu ia falar heróica para não cutucar o Flávio, mas eu vou falar. A classificação heróica do Vasco da Gama contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense em casa fez 2-0. Tinha a classificação nas mãos. O Vasco teve um jogador expulso. Com um jogador a menos, o Vasco achou o gol que levou o jogo para os pênaltis. Vale deixar claro, o jogador foi expulso
no primeiro tempo. Foi quem, Mauro? Qual é o nome do garoto? Ryan. Ele foi expulso no primeiro tempo. No segundo tempo, o Atlético Paranaense teve um tempo inteiro para fazer mais um gol e achar a classificação, e buscar a classificação. E o Vasco foi gigante, o Vasco foi heróico, gigante da colina, como se diz, e conquista, né, Mauro? Para quem é do Rio de Janeiro, a gente sabe, há muito tempo o Vasco não vai para uma semifinal de uma competição de expressão. Então tem ainda mais peso isso para o Vasco da Gama, porque consegue uma classificação heróica e de novo vê o Vasco numa semifinal de uma competição aí com expressão nacional, né, Mauro? É bom lembrar que o Vasco ele vem de temporadas terríveis, né? Segunda divisão, ano passado escapou do rebaixamento na última rodada, começou o campeonato, voltou para a zona do rebaixamento. Agora o Vasco está a 5 jogos invicto no Campeonato Brasileiro, é 9º, está à frente do Atlético, inclusive, na tabela. Venceu o Atlético de virada 2 vezes, né, na mesma semana, pelo Brasileiro, depois pela Copa do Brasil, aí veio a data FIFA e ontem teve muita dificuldade porque sofreu 2 gols, né? O jogo nem estava assim para tanto, de repente o Atlético conseguiu fazer um segundo primeiro, aí cresceu, fez o segundo gol com o Zapelli de cabeça, o primeiro gol foi do Coelho e logo depois o Ryan foi expulso. Minutos depois, né, uns 10 minutos depois do segundo gol, o Vasco ficou com 10. Então precisava fazer um gol e estava com um jogador a menos. E aí acha esse gol aí num cruzamento do Piton, conexão Piton e Verratti é muito boa. E mais o cruzamento do Piton, Verratti de cabeça, um centroavante de alto índice de aproveitamento. Verratti vai fazer em outubro agora, mês que vem, 36 anos. 36 anos. E aí continua metendo gol. E cabeceia muito bem, né? Ele cabeceia, nem foi com força, fraco, mas muito bem colocado. Diminui o placar e empata 3-3 no agregado, né, somando os placares dos 2 jogos, aí foi segurar o resultado. E o segundo tempo teve 17 finalizações do Atlético, 4 só no alvo, mas foi muita pressão e o Vasco suportou bem a pressão. Nos pênaltis, acertou todas as cobranças, batendo muito bem, com jogadores que vieram do banco, inclusive batendo, né, as penalidades, parte delas, e conseguiu uma classificação sensacional do Vasco, eliminando um rival, né, o Atlético tem uma certa rivalidade de tempos para cá com o Vasco, ainda mais com sequência de jogos, com confusão que houve lá em São Januário, inclusive absurdo, aquele segurança dentro do campo. O Atlético com toda razão para reclamar, mas arrancou a vaga e agora vai esperar o adversário dele entre Atlético Mineiro e São Paulo, para quem sabe até voltar à final de Copa do Brasil. Mas o time está em 9º, ele pode sonhar até com Libertadores pela Copa do Brasil e também pelo Campeonato Brasileiro. Com a distribuição de vagas que existe na Série A, o time que está em 9º, faltando muitos jogos ainda, ele pode sonhar em ficar ali no grupo de 6, 7, 8, de repente, não sei quantos vão ter vaga, vai depender aí do desfecho da Sul-Americana e do próprio brasileiro, né? E da Copa do Brasil. Então, um ano bem animador para o vascaíno, apesar dos problemas fora de campo, né? O fim da SAF da 777, esse imbróglio aí com a diretoria, quem é que vai comprar a SAF, isso tudo é uma grande interrogação, mas o momento do time de futebol é bom, isso dá um alívio para o torcedor. E domingo, 6h30, tem Flamengo e Vasco, pelo Brasileiro. É isso, né? Tem um Flamengo e Vasco, com o Vasco motivado pela classificação. Vamos ver se o Flamengo vai estar motivado também pela classificação dele. O Flamengo decide hoje a vaga contra o Bahia no Maracanã. Agora, Bruno, como disse o Mauro, né? É impressionante o que faz o Verratti com 36 anos. Cara, é assim, é surreal o que faz o Verratti. O Verratti, eu não sei se eu vou exagerar, mas eu acho que ele é o jogador mais decisivo para um clube, no ano, porque todo gol do Vasco sai dele. Todo gol do Vasco. O Verratti ou marca o gol, ou participa do gol. É um cara que joga muita bola aos 36 anos, que chama a responsabilidade. E, eu vou até arriscar aqui. Foi 2011, não foi, Mauro, aquele título da Copa do Brasil? Foi. O Vasco. Será que seria exagero meu dizer que o Verratti hoje é o principal jogador que passou pelo Vasco desde 2011? Não, talvez não. Acho que pode ser que o Vasco teve momentos terríveis, né? A gente tem que pensar um pouco, lembrar, mas é que desde 2011 não aconteceu muita coisa boa pro Vasco, né? E o Verratti é um cara que ajuda muito mesmo. O ano passado, a permanência na Série A passa muito por ele.
um jogador... O Ramon Dias falou isso outro dia, numa entrevista do Corinthians, né? Que ele foi questionado, ele falou que o Verratti, que no ano passado conseguimos com o Vasco, que a gente tinha um artilheiro que fazia gol, que ganhava ponto pra gente. E ontem ele faz o gol logo depois da expulsão, né? Tava 2-0, o Ryan é expulso e poucos minutos depois o Verratti faz o gol. Se demora um pouco mais, 2-0 contra, que era um resultado que já classificava o Atlético. Com um jogador a menos, o Vasco teria muita dificuldade para reagir, mas faz o gol na sequência da expulsão. E aí tem a igualdade no confronto, 2-1, que o Vasco segurou durante todo o segundo tempo e conseguiu se classificar. Então o Verratti é um cara fundamental, sim, para o Vasco da Gama. E o goleiro também, o Léo Jardim, é muito bom, né? O goleiro Léo Jardim, ele, naquele time de 2011, o goleiro era o Praz, que foi muito bem no Vasco, depois foi pro Palmeiras. E o Léo Jardim é um goleiro que ajuda bastante o Vasco. É a terceira, o Vasco ele passou por 5 adversários na Copa do Brasil. 3 nos pênaltis. Ele passou nos pênaltis do Água Santa, do Fortaleza e agora do Atlético Paranaense. O seu goleiro muito decisivo. Ontem ele pegou a cobrança do Canóbio e durante o jogo também ajudou o Vasco com boas defesas. Então o Léo Jardim também é um cara que merece um destaque aí no time do Vasco. Cara, eu vou falar passando pro Mauro já, né, que pra mim teve musiquinha pro Felipe Coutinho, voltando, e eu vou dizer pra você, pra mim o Verratti pro Vasco já é mais que o Felipe Coutinho, tá? Já é, porque o Felipe Coutinho nunca conquistou um título pelo Vasco. Nunca conquistou um título pelo Vasco. Ou seja, os dois estão na mesma. E eu acho que esse Verratti, é claro que eu não digo que o Verratti é mais jogador que o Felipe Coutinho. Nunca vou falar isso, não sou idiota. Mas pro Vasco, o que esse Verratti vem fazendo no Vasco, comparado ao que o Felipe Coutinho já fez no Vasco, que foi quando o Felipe Coutinho era muito novo, porque agora ele voltou, jogou um jogo e se machucou. Eu acho que a musiquinha tinha que ser pro Verratti. Né, que a barreira vai virar baile, tinha que virar baile com o Verratti, porque quem transforma a barreira, né, como diz lá a barreira do Vasco, em baile, nesse ano, no ano passado, é o Verratti. É quem faz o Vasco fazer gol, é quem faz gol, é quem sempre chama a responsabilidade. Então eu digo sem medo aqui de arriscar. Para mim, o Verratti já fez mais pelo Vasco do que o Felipe Coutinho. Pode ser que o Felipe Coutinho faça ainda nesse retorno alguma coisa, mas o que o Verratti faz aos 36 anos com a camisa do Vasco da Gama é inacreditável. Todos os gols são dele. As pessoas falam, o Vasco ganhou. Você nem precisa falar de quem foi o gol. Gol do Verratti. O Vasco arrancou a classificação. Gol do Verratti. Ou seja, é um cara que merece todo o respeito da torcida vascaína e que vai levando o Vasco aí para essa semifinal de Copa do Brasil depois de tanto tempo. Bom, Mauro, seguimos no YouTube falando aí da situação do Verratti. Você acredita que ele seja o maior nome do Vasco desde 2011? Teria que lembrar aí todo mundo que passou pelo Vasco, né? Talvez seja o artilheiro mais eficiente, né, dos últimos anos. Ele já chegou veterano, né? Veio lá do Belgrano, da Argentina, de Córdoba, e rapidamente se adaptou. Mas lá para cá muita coisa aconteceu no Vasco, sem lembrar todos os nomes que passaram, até é difícil. Sem dúvida é um dos mais importantes. Lembrando que o Vasco 2011, o presidente era o Roberto, né? O Vasco ali deu uma corintianada, né? Digamos assim, né? Investiu mais do que podia, ganhou uma Copa do Brasil, brigou pelo título brasileiro, que ficou com o Corinthians, aí depois mergulhou em dívidas terríveis. Na temporada seguinte já estava com dificuldades, em 2013 então, não tinha jogadores para formar o elenco, muita gente rescindindo o contrato, indo embora, e aí voltou a ter rebaixamentos do plural, viveu anos difíceis, por conta justamente disso, né, de ter precipitado um pouco as coisas. Aquela Copa do Brasil custou muito caro para o Vasco, porque para ganhar aquele título montou um time, tinha o Diego Souza inclusive, né, time caro, que o Vasco não tinha como pagar naquele momento. Aí quando a bomba estourou, o Vasco ficou com problemas que até hoje o atormentam, né, virou SAF não por acaso. Agora está no momento de calmaria, né? Mas ainda tem muitas questões administrativas que têm que ser resolvidas, né? Que em algum momento vão ter que ser resolvidas. E o Verratti, acho que sim, é um dos principais jogadores, pelo menos na função dele, né? De goleador. E acho que não dá para comparar com o Felipe Coutinho, que o Felipe foi vendido muito novo. Ele mal jogou no profissional do Vasco, logo depois foi embora, vendido muito jovem, para a Inter de Milão, aí perambulou por outros clubes lá pela Europa, e agora voltou e já se machucou. Então, praticamente não jogou, né?
Mas então, Mauro, até por isso que eu falo, eu acho que sim, tem muita festa com relação ao Coutinho, mas é que eu acho, como aconteceu isso, ele sai muito novo. Quando volta, já se machuca. Aí até por isso que eu digo, eu acho que pro Vasco, o Verratti já entregou mais que o Coutinho, entendeu? Por isso que eu falo, não é que eu diga que ele é melhor, não, é porque ele tem mais sequência, ele joga mais e ele faz gol o tempo todo. Mas sem dúvida, a contratação do Coutinho, ela foi muito festejada por uma visão, uma coisa meio romântica da torcida, né? No imaginário, um jogador que fez sucesso lá fora, que volta para o Vasco, onde ele jogou muito pouco porque foi negociado muito jovem. Mas nos últimos tempos o Coutinho não tem conseguido jogar com regularidade. Nem sabemos como é que vai ser no Vasco quando ele se recuperar dessa lesão. Se ele vai jogar regularmente, vai ficar sempre se machucando, sai do time, volta para o time. Como é que vai ser? Eu acho até que é possível que ele só consiga ter uma sequência legal no ano que vem. Né? Talvez só no ano que vem. Vamos ver. Quando ele voltar, se ele vai pegar nesse rabicho de temporada, ou se no ano que vem, com o início de temporada, uma preparação melhor, ele consegue, de repente, ser mais assíduo. Mas hoje o Vasco nem pode contar muito com ele, né? Essa que é a realidade. E mesmo assim o time conseguiu avançar, né? Conseguiu chegar aí à semifinal da Copa do Brasil.